Estamos de volta, seu programa está no ar e a gente está falando hoje sobre economia doméstica, um assunto importantíssimo para todas as famílias brasileiras, né? Olha, a Fundação Getúlio Vargas apurou que a família padrão brasileira gasta 30% dos orçamentos em habitação e moradia, 25% em alimentação, 12% em saúde e cuidados pessoais, 8% em educação e cultura. Como eu falei no início do programa, mais ou menos 4, alguma coisinha é o que as famílias guardam do PIB. Então, pensando no PIB, 4, alguma coisinha as pessoas gastam, então as pessoas economizam. Então, é realmente muito pouco que a gente consegue economizar dos nossos gastos. Sulimar, a gente terminou o bloco falando de como a gente organizar essas contas. E aí, durante o intervalo, a gente estava conversando, você me disse o seguinte: é importante a família toda fazer parte desse momento. É importante. O planejamento do orçamento doméstico, ele que vai dar condições de equilibrar a família financeiramente. E é bom porque todo mundo está a par da situação, Exatamente. né? Está a par e está comprometido. E esse dado que você passou de economia, que no caso eles fazem do PIB, você vê que não faz parte da nossa cultura economizar. Não faz. Não faz parte. Então, economizar tem que ser um hábito. E a família tem que estar participando disso. Economizar, o filho que fica no chuveiro, sabe? Você fica batendo na porta, fecha, tá, vamos economizar água, olha a energia e aquela luta. Se a minha esposa estiver assistindo o programa, ela tá falando, tomara que ele aprenda agora com esse programa. Porque é tão bom ficar embaixo do chuveiro tomando um banho gostoso, né? Mas realmente não pode. Então, a família comprometida, com certeza, ela vai desfrutar melhor, né? Claro. Desses recursos. E aí, como é? A gente coloca tudo numa planilha lá, gastos fixos, os gastos adicionais, vamos planejando tudo mês a mês. Qual que é a entrada? Qual que é a receita? A receita é aquilo que entrou, o salário líquido, né? É o salário, é um aluguel que você recebe, então todas as entradas você vai relacionar ali. E do outro lado, as despesas. E as despesas sempre têm que ser menores do que as receitas. Sempre tem que ser menores do que a receita. E aí, se não der, nós vamos ter que priorizar. Nós vamos ver aonde nós vamos cortar, onde nós vamos enxugar. Então, alguma coisa está saindo fora. E às vezes parece um gigante a gente ter que sentar e organizar tudo isso, mas depois que tiver tudo organizado, não demora tanto tempo assim, né? Não demora, e é algo muito interessante, gostaria de falar. Ali no planejamento, ele vai dar para você qual que é o seu real padrão de vida. Porque muitas vezes a gente quer viver um padrão que o nosso salário não permite. Sabe? Então, o planejamento vai te dar essa noção. Quando você coloca no papel o que entra, o que está saindo, e se está saindo mais, você vai saber aonde vai ter que cortar. Claro. Então, isso é muito interessante. E olha, é muito legal essa dica, porque realmente vai acontecer um diálogo em casa. Então, fecha as redes sociais, desliga a televisão um pouquinho, a família toda se junta, inclusive pai, mãe e filhos, como a Julimar está dando a dica aqui, porque todo mundo sabe da economia doméstica, todo mundo sabe onde as economias estão indo e todo mundo está comprometido para fazer realmente funcionar. Porque se você tem um sonho, você vai realizar justamente economizando e todo mundo comprometido. Não adianta a mulher tá querendo comprar mais roupa, o homem tá querendo comprar mais tecnologia, a criança tá querendo ir para Disney e não existe lá uma conciliação de qual é o sonho que a família vai conseguir realizar. Então, olha, separa um minutinho aí por mês. A Julimar estava me falando que mais ou menos umas 2 horas por mês, ou se você fizer toda semana, dilui isso na semana e vamos estruturar as contas aí pra gente ser mais feliz. E aí, Julimar, essa questão de falar sobre sonho, a gente esbarra no consumismo, né? E na diferença do padrão de vida real e nessa ilusão que a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, os perigos, né, de se consumir mais do que a gente pode? Exatamente. Todos nós somos consumidores. A partir do momento que você sai de casa, você já está consumindo. A partir do momento que você levanta, você já está consumindo. Acende uma luz, você já está consumindo. Claro. Mas o consumismo, ele vai além. É quando você quer adquirir coisas que muitas vezes não são necessárias. E há um consumismo exagerado atualmente. Tanto, para você ter uma noção, passa a ser uma doença. Passa a ser uma doença que nós já temos grupos para lidar com esses devedores, porque eles estão doentes.
Nós temos pessoas que hoje entram numa loja e perde totalmente a noção se ela pode realmente pagar aquilo que ela está adquirindo. Ela fica com uma visão tão limitada que o prazer dela é em adquirir aquele bem. É um prazer momentâneo. Então, quando nós falamos em economia, é difícil porque nós vivemos numa sociedade que é imediatista. Claro. Né? Nós queremos adquirir aquele bem naquele momento, não importa como. E isso leva muitas famílias a se desestruturarem financeiramente e muitas vezes um para cada lado, porque é difícil você manter a estabilidade de uma família quando realmente não há o planejamento. Por isso a importância do planejamento. E a gente está falando sempre de família. Na verdade, até uma pessoa solteira que mora sozinha precisa se estruturar, precisa pensar em como ela vai gastar o dinheiro dela, né? Sim. E você falou sobre acender a luz. A gente acende a luz, a gente já está consumindo, né? O tempo todo na nossa casa. Então tem muita coisa. Você comentou sobre o chuveiro. Chuveiro. Agora, existe, olha, quanto dinheiro. Eu digo isso até pelo que acontece na minha casa. Nós somos em 2 pessoas. Então é difícil. Você vai fazer qualquer comida, sobra. Você não consegue comer tudo. Exato. Aquilo, se estragar, é dinheiro que está indo embora. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente compra, coloca na nossa geladeira, como isso vai ser cozido, como isso vai ser apresentado à mesa, o que fazer com o que sobra. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E é uma educação que tem que começar desde cedo, com as crianças, sabe, Fábio? Hoje, a educação financeira, ela já faz parte da disciplina escolar, sabe? Devido à importância que está sendo dada nesse aspecto. É a necessidade de se educar a criança, porque a criança, ela tem os pais como modelo. Então, você vê que os pais gastam, assim, de forma desordenada, então é aquilo que ela vai aprender, sabe? Então, hoje, os colégios também já estão ajudando essas famílias a educar essas crianças, né? Com relação à economia dentro de casa. E isso ela também está levando e educando os pais que não tiveram também essa oportunidade. Fantástico, realmente. Isso estar nas escolas é um grande início para uma mudança de paradigma, de pensamento, né? Sim. Eu estava pensando aqui que a gente sempre coloca a culpa no outro em tudo na vida, né? Começou lá no Éden, né? Que Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Exato. Então, nesse assunto, principalmente, não adianta colocar a culpa em ninguém, né? Não adianta. Todos têm que estar sentados, sabendo da situação. De repente, é uma situação difícil que a família está passando. Então, todos têm que estar a par. Porque só um assume essa responsabilidade, ele vai estar remando contra a maré. Enquanto ele tem aquele desejo de estar estabilizando a situação financeira da família, tem os demais que estão gastando e não estão comprometidos com aquela situação. E esse aí vira o chato também, né? Aquele que fica tolindo todo mundo de fazer qualquer coisa. E isso é importante, une a família, sabe? Eu desde criança, eu escuto meu pai falar, a gente tem que gastar aquilo que tem. Se comprou, paga. Então, desde criança, a gente tem que dar essa educação para eles. Né? Tá aí o motivo da escolha da profissão, então, né? O pai falando desde cedo, colocou no coração. Colocou no coração. E é uma coisa que eu amo, é trabalhar com a família. Eu já tenho uma experiência grande dentro de outras instituições. É algo que eu sou apaixonada de estar trabalhando nesse aspecto com a família, visando sempre a melhoria de qualidade da família, né? De vida da família. Olha, gente, realmente dinheiro faz parte da nossa vida. A gente tem que aprender a cuidar, a gente tem que aprender a lidar para a gente conseguir ser feliz, conseguir realizar os nossos sonhos e tudo com muito planejamento. Essa palavra é fundamental e eu espero que ela fique bem marcada no seu coração depois do nosso programa de hoje. Se planeje, converse, para que você consiga realizar seus sonhos, para que você consiga administrar bem as suas finanças e não fica só lá o marido cuidando das contas e aquele estereótipo, né? O marido cuida das contas e a mulher gasta o dinheiro e aí já dá aquela confusão. Não, vamos conversar sobre o assunto, vamos todo mundo se ajudar num foco principal aí para que a gente consiga ser mais feliz administrando bem os nossos recursos, que são dados por Deus, aliás, né? Então tem que ser muito bem administrados mesmo. Julimar, muito obrigado por todas as dicas, viu? Muito obrigada. Foi fundamental sua presença aqui hoje no seu programa. Fico feliz, muito obrigada. Gente, e amanhã estamos de volta ao vivo às 5 horas da tarde, nosso encontro marcado. Nossa família tem aumentado, né? Além de pai, mãe, filhos, agora os animais estão cada vez mais fazendo parte do seio familiar. E amanhã a gente vai aprender como deixar essa convivência
bastante agradável. Animais tendo a sua função dentro de casa, seres humanos também. Então a gente vai conversar sobre os animais dentro de casa. Altas dicas para você também aqui no seu programa. Além das principais notícias do dia, além de tecnologia com a Samila Carvalho. Então você não pode perder o nosso programa ao vivo, sempre às 5 horas da tarde. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.